Boa noite a todos aí. Vamos começar a live aí sobre o MP de Goiás. Vamos lá, pessoal chegando, assistindo. Boa noite aí, vamos lá. Alguém que está já ao vivo aí já pode dar um oizinho aí. Isso, aí começando a chegar gente, coisa boa, sejam bem-vindos. Boa noite aí, Alan. Vamos lá, pessoal, vamos subir uns minutinhos, aquecer, um minutinho até chegar mais gente pra gente começar a falar desse MP Goiás, que fizeram a prova aí no domingo, uma prova pesada, né? Chegando mais gente. Natália, bem-vinda. Vamos lá, muito legal, vamos lá. Vamos lá, pessoal, que bom, chegando mais gente aí, todo mundo já conferiu o gabarito, uns estão naquela situação que é muito boa, que fez muitos pontos, já está certeza na segunda fase, outros naquele limbo que vou entrar, não vou entrar, estou por uma, estou por outra, mas é muito bom essa sensação. Confesso que eu tenho saudade dessa época aí também, viu? A época é muito boa. Depois melhora, tá? Mas essa época também é muito boa. Mais gente chegando, Sandra, seja bem-vindo, Milene, Eliandro, olha que turma boa aí, bastante gente aí, muito legal. Vamos começar já a me apresentar e falar já um pouquinho do MP do Goiás, da prova que teve, nossa expectativa para a segunda fase. Tanto é que o nome da nossa live hoje é Eu passei na primeira fase do MP Goiás e agora, né? E agora? A gente sabe o que fazer, né? Pode ficar tranquilo, a gente vai dar um direcionamento legal para vocês. Gerson aí também chegando, um delegado, ô delegado federal aí, legal. Vamos lá. Pessoal, meu nome é Moisés Casaroto, sou promotor de justiça do estado de Mato Grosso do Sul, sou professor da Advero, curso preparatório para a segunda fase, sou professor há bastante tempo, acompanho vários MPs, uma coisa que me dá bastante satisfação, eu gosto de dar aula, sempre fui professor, antes de ser promotor mesmo, fui 5 anos professor universitário, depois e agora também sendo promotor, fiz mestrado, dou aula na Escola de Direito do Ministério Público aqui do Mato Grosso do Sul, mas sempre me fascina. A Advero também foi um complemento interessante para ficar vinculado a essas questões de concurso, então é uma coisa que me dá bastante prazer. Eu sou promotor há 6 anos aqui no Mato Grosso do Sul, passei em 2013, na mesma época também passei no Paraná, fui bem colocado no Paraná e no Mato Grosso do Sul, acabei optando para cá, por causa das questões familiares, por causa de questões também de carreira, tanto é que eu optei porque aqui a carreira é mais rápida. Realmente, infelizmente, em 5 anos já estou na residência especial, que é a intensa final aqui, e então é uma coisa muito legal, tá? Então é para vocês me conhecerem um pouquinho, né, minha carreira. Também fui servidor do TRE antes de ser promotor, professor universitário. Então essa carreira me ajudou bastante a acumular bastante conhecimento, que a gente também gosta nesse momento de compartilhar, para ter novos colegas entusiasmados, colegas preparados, mais gente entrando aí, coisa boa. Sejam bem-vindos aí, Alexandre, todo mundo bem-vindo aí, tá? Não vou dar um tchauzinho para todo mundo aí, mas sintam-se todos cumprimentados e bem-vindos a essa live aí sobre o MP de Goiás. Apresentado então o professor aqui Moisés, conhecido de alguns talvez, e outros não, mas pode ter certeza que pode contar comigo sempre aí como professor, dedicado a essa de provas do MP. Já fui professor da Advero mesmo, MP do Bahia, MP do Mato Grosso, MP do Mato Grosso do Sul, MP do Paraná, agora MP do Goiás. Eu acompanho sistematicamente porque é uma coisa que me dá bastante satisfação. Então, bastante contato com alunos, e isso é uma boa, eu digo, isso nos dá vida, né? Para a gente sair do dia a dia de promotor, que é muito bom também, mas é bom ter atividades fora para a gente não largar da academia, não largar dessa atividade muito prazerosa, tá? Bom, feita a minha apresentação, eu só vou dar uma lembrança inicial, sempre a gente fala nas lives, e eu estou recebendo coraçãozinhos, melhor ainda, hein? Eu vou falar já, é o seguinte, quem ficar até o final, se me aguentar até o final, tomara que me aguentem, no final sempre a gente dá um cupom de desconto, para quem quiser ser aluno, eventualmente, ao final da nossa live, amanhã, ou depois quiser pensar, tem um cupom de desconto. Então quem ficar até o final da nossa live aqui, que não demora muito, eu estou falando sozinho hoje aqui, tem outros professores também do curso da Advero para MP de Goiás, vai ter além de mim o professor Luciano, que é do MP de Goiás, o professor também André, que também vai participar, mas hoje eu vou fazer a live sozinho, tá? Mas ao final, então, até o final eu vou dar um cupom de desconto que vai dar 10% de desconto para quem quiser fazer o curso de segunda fase, tá bom? Mais gente entrando aí, Márcia, Rubens, Matheus, todo mundo bem-vindo, Rômulo. Bom, vamos lá então. Falar rapidamente, o nome da live é bem interessante, gostei do marketing aqui da Advero, falou, passei na primeira fase do MP Goiás, e agora? E agora é a melhor parte, né? Agora é estudar mais, praticar mais, e sempre uma coisa que é importante para a segunda fase é se submeter a umas hipóteses, questões e peças semelhantes ao que você vai fazer.
eu tenho experiência na minha época também e acompanho os alunos nos últimos anos em concurso, eu vejo bastante dificuldade em segunda fase. Porque primeira fase, a prova objetiva, é excelente, quem realmente foi muito bem, a prova difícil, que foi de domingo, é um conhecimento pontual e, claro, você vai só assinalar, você vai ter... tem que saber, mas é uma prova que tem um nível de cobrança. A segunda fase tem uma cobrança um pouquinho maior, ele exige do candidato uma capacidade maior de simplesmente saber o conteúdo, mas sim transmiti-lo através das questões subjetivas, da peça prática, conseguir escrever com clareza, com rapidez, porque sempre falta tempo. Então é uma habilidade diferente um pouco do que a gente está acostumado quem está em primeira fase, ou quem já foi já sabe disso. Você tem que desenvolver outras habilidades, especialmente de provas práticas, e eu também no início sofri com isso, e que pena que na minha época não tinha essa de verbo, porque eu fazia isso na prática sozinho, pegava peça com promotores, peça com juiz, e foi isso que me ajudou muito, foi um divisor de águas, porque eu também comecei a passar em várias primeiras fases e caía nas segundas fases. Por quê? Porque eu tinha pouca prática, não tinha um estágio na área, eu trabalhava especificamente na área, então ao fazer denúncias, alegações, sentenças, não tinha a mesma rapidez, a mesma qualidade. Quando eu percebi isso e comecei a treinar essas hipóteses, e também fazendo questões subjetivas, eu percebi que eu evolui muito. Daqui na mesmo ano passei em 2 MPs, né? Depois acabei não fazendo outro, também tinha passado, porque eu já estava feliz onde eu estava. Mas veja que isso é fundamental para a segunda fase. Ela tem um tipo de estudo mais, digamos, diferente, porque conteúdo vocês têm muito. Quem passou nessa prova de Goiás agora de domingo, que é uma prova que eu acompanhei, olhei, questões por questões, cobrou uma prova extremamente ampla, porque cobrou doutrina, jurisprudências, casos práticos, foi uma prova exemplar do ponto de vista da amplitude, vários conteúdos. Fiquei muito feliz pelo examinador e a banca ter feito desta forma. E quem passou nisso tem muito conteúdo, com certeza. Vai ser uma nota, um ponto de corte, quem já está facilmente classificado, eventualmente já pensa na segunda fase, mesmo que não tiver, está no limite, vai ter que estudar igual, e é importante que o estudo sempre fica. Mas o fato é que é um estudo diferente. Segunda fase, o conteúdo você já tem, agora vocês precisam qualificar, saber como bota no papel, ter algumas dicas, algumas situações que realmente ajudam na hora de botar isso no papel. As peças práticas são fundamentais. Nesses cursos que eu fiz de MP, eu percebi muita dificuldade dos alunos nas peças práticas. Muita dificuldade da ordem, de como fazer, os pedidos finais, então isso é importante fazer. E sempre tem pontuação. Então a minha principal dica aí, nessa segunda fase, e agora quem vai para essa segunda fase claro que estudar mais, é óbvio, né? Mas praticar, se submeter a situações semelhantes ao que você vai fazer é fundamental. Fazer provas subjetivas idênticas, ao fazer questões idênticas, ao fazer peças práticas idênticas, seja desse concurso da MP de Goiás anteriores ou de outros que vocês possam ter acesso dessa banca, ou fazer um curso preparatório como o do Advério ou qualquer outro, mas como professor eu oriento. Isso faz muita diferença. Uma pessoa que não faz treinamento e vai para a prova, ele vai fazer pela primeira vez. Então veja bem, se faz um cursinho preparatório ou faço provas semelhantes que já foi feitas a essa aqui no MP de Goiás, eu vou lá, já fiz isso mesmo que treinando em casa, chego lá, eu não tenho surpresa, eu sei lidar um pouco mais com o tempo, lidar com as questões. Quem nunca faz, chega lá só estudando, tem que botar no papel, vai ter mais dificuldade. Então, se submeter a situações semelhantes é muito importante. Inclusive, eu digo para quem faz simulação de prova em casa, quem faz o curso da Advério, outro curso, inclusive tente fazer fazendo a prova no mesmo tempo, com as mesmas condições. Mesmo material de consulta, sentado, com a água ali, se for no banheiro só uma vez também, no tempo, nas horas que foi estipulado para a prova, você faça a prova na mesma, né? Tente simular exatamente aquelas coisas. Claro, não vai ser a mesma condição, você vai estar nervoso e é normal, mas tente simular essa situação. Por isso eu acho muito importante você, na segunda fase, se dedicar a fazer peças práticas e questões subjetivas, para se submeter a essas situações. Mais do que isso, de conteúdo, o que eu tenho que ainda aprofundar mais, que a gente já sabe, né? Quem passou na primeira fase vai estar muito bem já, vai estar com conteúdo legal, mas o que eu posso ficar melhor ainda para a segunda fase? Bom, a segunda fase olhando, e nós temos uma boa bagagem agora olhando para a prova do MP de Goiás, não só pelos MPs que já passaram de Goiás, mas especialmente porque essa banca fez 2 provas, teve uma prova anulada, vocês fizeram 2 provas, né? A primeira prova anulada, aí, muita gente entrando mais aí, que bom, Marcos, Lucas, Jéssica, todo mundo bem-vindos a essa live. Estou aqui, já me apresentei, Moisés Casado promotor, e agora estou falando um pouquinho da primeira fase, que é importante para a segunda, e logo comecei a falar alguma coisinha mais sobre especificamente da prova da primeira fase e mais ainda da segunda fase. Mas essa parte introdutória é importante para conscientizá-los da importância de fazer simulados, simulados que eu digo sejam provas anteriores, ou de cursos preparatórios, para submeter a situações idênticas, tá? Quem está chegando agora. E mais, essa banca nós temos um teste maior dela. Como foi uma primeira prova, foi anulada e fizeram uma segunda prova, a gente tem uma boa bagagem para a gente analisar essa banca.
Porque a gente percebe no bloco de constitucional, no bloco de penal, de civil, processo civil, você consegue traçar um perfil do que eles visitaram, que matérias estão olhando, que doutrinas estão acompanhando, jurisprudência do STJ. A gente percebe nitidamente que as dicas para a segunda fase, então, além de estudar e praticar bastante, que é submeter a situações idênticas à prova, a primeira dica. A segunda percebeu, assim como no MP, os MPs de Goiás cobrou muito jurisprudência, informativo do STJ e STF tem que estar na ponta da língua. Tinha questões só de informativos, muitos falaram, segundo o jurisprudência do STJ, outras que falavam uma questão prática e falavam no final, segundo o entendimento do STJ. Então teve várias questões assim, e outras continuar olhando doutrina assim, claro, não precisa saber o nome dos autores, mas dá por resumo, ou que você já tem se não der tempo para ler doutrinas extensas, que realmente o tempo vai ser curto, mas minimamente saber, mais gente chegando, todo mundo bem-vindos aí, saber minimamente os conteúdos, mesmo que não soubesse citar o nome do autor, vai ter que saber doutrina. Porque uma coisa que me chamou, já começando a falar, chamou atenção nessa prova última de domingo, do MP de Goiás, uma prova muito bem dividida entre questões doutrinárias, jurisprudenciais, práticas, muito bem feita, muito bem elaborada. Claro que pode ter um erro ou outro, uma anulação ou outra, mas do ponto de vista da visitação dos conteúdos e como foi cobrado. Então a gente percebeu, primeiramente, uma coisa que chamou, que vocês vão ter que acabar conhecendo, uma coisa informativa do STJ e STF que é conhecido todo mundo, mas foi muito cobrado. Mas o que chamou atenção, por exemplo, se prestar atenção, talvez não se atentar a isso, mas em constitucional, se começar a constitucional, a primeira questão já fala em José Afonso da Silva. Então visitou José Afonso da Silva. Depois já falou de interpretação constitucional de Canutilho. Aí depois, claro, teve outras questões práticas, mas veja que visitou duas doutrinas, aí já falou o nome de dois doutrinadores. E nem todas as provas fazem isso, tá? Se você for para penal e processual penal, se perceber, a primeira questão de penal e processual penal é de convenções internacionais. Mas a segunda já fala em bem jurídico, tutela bem jurídico do Zaffaroni. A outra fala de uma frase de uma doutrina específica de um autor, pediu o nome do autor. Depois a outra falava das escolas de direito penal. Então veja que é bem especificamente, se for também, se for para difuso, a primeira pergunta de difuso e coletivo falava em características do direito difusos, segundo os autores, falava o nome de autores que falavam, né, sobre a doutrina. A segunda questão de difuso falava das posições que o MP assume, né, a posição que se adota na doutrina, da posição do MP em direitos individuais homogêneos, falava especificamente de Fred Didier e Hermes Zanetti, promotor do Espírito Santo. Então veja que nesses três blocos, duas ou três questões iniciaram questões doutrinárias, basicamente. Então, mostrou que os examinadores estão atentos às questões doutrinárias, muito vinculadas ao MP, e as outras questões continuou, daí muitas com STJ, pouco STF, mas muito STJ. Então, a dica de conteúdo, né? Primeiro, a dica que eu dei foi de se submeter a situações semelhantes, fazer questões subjetivas e fazer peças práticas semelhantes, para você simular situações idênticas. Primeira dica. Segunda dica, estudar de conteúdo. Conteúdo é informativo do STJ e STF, bastante STJ, que eles visitaram bastante STJ para fazer a prova, e doutrina. Essa doutrina, vejam que até deram o nome de alguns doutrinadores que eles seguem, portanto, mas pelo menos se não souberem o nome para estar numa prova, mas minimamente saber a posição da doutrina sobre determinado assunto, naturalmente, sempre, naturalmente, pró-MP, porque sim, é uma prova de MP, é uma prova feita por banca de promotores e procuradores, então você não é uma prova neutra que vem feita por professores, é uma prova que tem uma vinculação de questões mais vinculadas ao MP e também de doutrinas mais vinculadas ao MP, a exemplo de alguns autores aqui citados, né? Então achei a primeira coisa da prova de domingo que chamou a atenção é justamente essa notícia. Alguém solicitou um vídeo aqui, mas o Advero me solicitou para mim seguir aqui sozinho, tá? Fiquem tranquilos aí. É importante, o nosso objetivo é falar da expectativa para a segunda fase, né? Mas como tem muita gente entrando, a gente optou por fazer o vídeo sem participação, tá? Quem quer participar aí, mas fique só aí no feedback aí, depois pode conversar fora, mas nesse momento vai ser só um vídeo do professor, dando algumas dicas. Então, dessas duas dicas iniciais, o que eu percebi nessa primeira fase foi justamente isso, tá? Uma adoção aí, questões muito doutrinárias, diferente de outros MPs que eventualmente não entram tanto na questão doutrinária, que foi bastante afirmativa em doutrina, e mais do que isso, citou nomes de doutrinas, que não é muito comum isso, e várias. Mais do que isso, também muito STJ, essas duas coisas me chamaram. Outra coisa que chamou a atenção da prova primeira fase, não perceberam, em cada bloco a visitação a várias matérias. Ou seja, quando o examinador, por exemplo, se vocês não perceberam isso, é interessante perceber isso, e a ideia é que isso aconteça também numa segunda fase, porque o examinador quer cobrar ao máximo, por exemplo, olhar penal.
penal e processual penal, se for ver, praticamente ele passou a parte geral assim, meio que em ordem, inclusive, meio que pegou o código, acabou e falou. Claro que a primeira questão, as primeiras questões iniciais foram mais doutrinárias, mas quando começou lá na 20 em diante, se perceberem da 20 em diante, fala, a 20 em diante está 20 é a relação de nexo de causalidade ali e com causa, aí artigo 13. 21, imputação objetiva, também tem a ver com nexo causal. 22 cognitiva do dolo, tem a ver com o artigo 18. Depois tentativa, artigo 14. 24 é legítima defesa, inclusive a questão 24 e o artigo também é 23 e 24 lá das excludentes do Instituto. Depois 25 vem de culpabilidade, depois concurso de agentes, depois criminologia, na 27, 28 penas. Praticamente começou do artigo 14, 15, 17, 18, foi para o artigo da legítima defesa, foi para penas lá do artigo 30 e poucos, mais ou menos ele passou a parte geral inteira. Depois ele seguiu aqui, achei interessante, falou lá do roubo, concurso de crimes, voltou para essa territorialidade de novo na parte geral, ou seja, ele basicamente navegou por todos os temas da parte geral do Código Penal. E depois foi para a parte, naturalmente, da parte especial e tratou basicamente 2 casos de roubo. Um roubo em concurso, depois um roubo com participação de menores. Mas então foi para uma questão, né, perceba que questões de crime mais graves aí. Depois foi para execução, sentença penal, veio o processo penal também, execução penal, inquérito policial, legitimado PIC, controle da polícia pelo MP, ação penal, competência. Então, especificamente em penal, eu vi navegar por vários temas muito interessantes, ou seja, foi bem completa. Além de ser uma prova que cobra doutrina, jurisprudência e questões legais, muito bem dividido, também navegou por vários temas, não ficou se repetindo muito num tema, visitou bastante coisa. Por exemplo, do parte de penal, que visitou a parte geral praticamente inteira. Difuso e coletivo também, uma divisão muito boa, tirando as 2 iniciais que são doutrinárias, depois começou com um caso concreto, falando de ação civil pública, falou de jurisprudência do STJ, falou de C. Outra coisa que chamou a atenção, cobre bastante, é regulamentação do CNMP. Uma coisa boa para a prova, a segunda fase pode usar, regulamentações e CNMP, as resoluções vão ser importantes, porque cobraram lá no penal o controle externa da atividade policial, cobraram questões de PIC, cobraram questões de inquérito civil na parte de difuso, tudo isso tem regulamentação do CNMP, isso é muito bom ter na prova, né? Cobraram depois ECA, Estatuto do Grande Adolescente, foram várias questões, foram 4. Educação também chamou a atenção, uma pergunta, e mais SUS, 2 questões de SUS, achei muito interessante, e aí foi, né? Estatuto deficiente, 2 também, Estatuto de Idoso, improbidade, 2, Código Florestal, Estatuto da Cidade, Unidade de Conservação. Então veja que é uma prova bem plural, visitou temas diversos. Então, para a segunda fase aí, além do estudo naturalmente da informativa da STJ-STF, atentar para a doutrina, mesmo não saiba o nome, mas vai ter que aprofundar um pouquinho doutrina em resumos que você possa ter, resumos que você fez mesmo de correntes, e também essa questão de diversificar. Os temas vão ser bem diversos, claro que não vão vai concentrar os principais temas, né, a gente percebe, né, claro que vai cair uma coisa de improbidade, uma coisa de ambiental, mas percebe que o examinador não vai fazer uma prova estreita em cima de poucas matérias, parece que ele tem uma visão de todos os blocos. Eu percebi uma visão bem ampla, os examinadores procuraram cobrar daquele bloco uma extensão bem grande de conteúdo, ou seja, que o candidato aprovado realmente tem um conhecimento bem amplo, em aspecto bem grande, tá? Então, da primeira fase você se submeter e dar os parabéns para quem já foi muito bem, sabe que tem uma nota boa que vai para a segunda fase, dizer dos parabéns de quem foi bem numa prova dessa, que cobrou um conhecimento muito bom. Quem está aí no limite também, tranquilo, siga firme, se não vai ser nessa, vai ser nos próximos, mas é uma prova realmente muito, muito bem feita, tá? Parabenizando publicamente aqui os examinadores que fizeram e vocês que foram aprovados, aí, ou que estão prestes a ser aprovados, porque é uma prova que realmente cobre conhecimento. Aqui não dá para dizer, não cobrou conhecimento, é letra seca de lei, que às vezes é só pegadinha, não. Aqui, olhando a prova, eu gostei muito da diversidade que cobrou. Então isso é uma dica que já fica para a segunda fase, que vai acontecer provavelmente igual. Como a segunda fase em cada bloco tem e mais gente entrando aí, todo mundo bem-vindos aí, Ricardo, Luciana, né, sejam bem-vindos. Meu nome é Moisés Casaroso, promotor de justiça, professor da Adveg de vários cursos preparatórios do MP. Já disse ao quem já estava na live, vou repetir rapidamente. Primeira dica que eu falei aí de como estudar para a segunda fase é justamente fazer questões subjetivas e peças práticas idênticas, semelhantes ao que você vai submeter, até para estar preparado para isso quando for enfrentar. Segundo, estudar doutrina, jurisprudência por informativo do STJ e STF, que é claro que é conhecido, mas aqui a prova ficou muito evidente que eles pesquisaram muito, e a doutrina que foi cobrada, tá?
É basicamente isso. E eu fiz uma análise genérica da prova, mostrando que tem questões doutrinais em todos os blocos na parte inicial. Também mostrei que cobraram bastante do STJ e também que dentro de cada bloco eles cobraram várias matérias, não se limitaram a alguns temas, mas sim foram bastante específicos. Tanto é que de penal praticamente tem questões de toda a parte geral, alguns crimes depois, e assim sucessivamente também difuso nas outras matérias. Isso demonstra também que o examinador está bem comprometido em cobrir bastante conteúdo. Mais do que isso, eu falei também, e já indo para a prova da segunda fase do MP de Goiás, como é uma peça prática, né, uma redação, e 5 subjetivas, tem mais cobrança ainda, que muitas provas, eventualmente em alguns estados, 3 questões, 4 questões. MP de Goiás, assim como Mato Grosso do Sul também, Paraná também tem um pouco mais, mas Goiás tem 5 questões, 5 questões podem cobrar bastante coisa, todos os blocos tem 5 questões subjetivas, além da peça é muita coisa, então podem ficar preparados que vai ter uma amplitude bem grande. E essa é a expectativa da segunda fase que vai ter questões doutrinárias, sim, porque eles mostraram que visitaram as doutrinas, questões de casos de jurisprudência do STJ e STF, com certeza, né? E questões de cada MP, de casos que realmente possam acontecer, botar de ACP, botar de ação penal, narrativa de um caso pequeno que seja, mas fazendo uma questão em cima disso, como fosse um caso prático, muito interessante. E por isso que fazer prova é fundamental. Essa segunda fase vem com essa expectativa aí de uma banca já experimentada, uma banca que já fez 2 provas, nós vamos poder traçar o perfil dessa banca, e isso quem é aluno da Adver sabe, quem não é aluno já sabe que já sabe que aluno da Adver, a gente tem um setor de inteligência, os professores fazem um estudo do perfil da banca, pega o professor, o membro da banca, o titular e o suplente, e aí primeiro pesquisa tudo que ele já escreveu, publicou, seja livro, artigos, né, o que ele publica, o que ele, né, produz lá, qual o setor que ele trabalha no MP, o que ele produz, que área trabalha, né? E mais associado ao que também pede na própria, então traçar um perfil de quais são as matérias mais pedidas por ele, que mais se dedica, porque não é natural um professor de segunda fase pedir matérias também subjetivas ou casos práticos, ele mais tem afinidade, que ele gosta mais, que acha mais importante. Então, quem é aluno da Adver sabe, quem não é sabe, quem é aluno vai receber um estudo da banca. Então nós conseguimos traçar um bom perfil da banca, uma banca conhecida já, porque além de fazer a primeira fase, uma prova já do lado, tem essa segunda prova que mostrou mais uma vez o perfil deles, e mais do que isso também o que eles já fazem, né? O que eles escrevem, o que eles publicam, eles participam, né? A gente como membro do MP, inclusive eu conheço colegas, né? A gente vai em congresso nacional, congresso estadual, vai em vários eventos no CNMP, que a gente conhece colegas e acaba entendendo do que a gente trata, né? E quais são os assuntos afins. Logo vocês estão lá de cá também entendendo o que eu estou falando. A gente tem um pouquinho desse feeling, né, desses colegas que estão lá na banca, pelo que fazem, pelo que escrevem, do que eles pensam um pouco, né? Então a gente tenta traçar esse perfil que ajuda muito, estudar banca. Então é uma coisa também que pode ajudar. A gente chama isso de atalho, né? Quem faz um curso preparatório, claro, isso daqui na Adver, mas qualquer curso preparatório, a gente traça um perfil da banca para ajudar o aluno, porque eu não quero o professor, o que está fazendo lá do outro lado, a gente chama de professor também, porque em regra são promotores ou procuradores que têm um perfil, eles gostam de mais assuntos que eles acabam pedindo, porque eles se dedicam mais àquele tempo, porque escrever no mestrado, no doutorado, ou porque escrever o artigo, ou porque na atividade prática, ou se o cara trabalha com júri, se o cara trabalha com difuso, vai ter questões daquela área, podem ter certeza, tá? Então essa é uma situação importante também. Já disse, vou repetir agora para quem chegou depois, aqui na Adver, além de mim como professor da Adver nesse curso, vai ter o professor Luciano Miranda, que é do MP de Goiás, que vai trazer esse feeling, vai trazer essas dicas, vai entender o que é importante para Goiás também, que a gente tem essa ideia também de compartilhar, que cada MP tem um viés, um perfil, uma coisa importante que trata. Por exemplo, eu estou no Mato Grosso do Sul, então, por exemplo, nós temos fronteira, então é uma questão que tem bastante coisa no Paraguai, fronteira seca. A gente sabe que o MP de Mato Grosso do Sul tem importância com o tráfico de drogas, tem importância questões de extraterritorialidade no penal, e assim por diante, no ECA, questões de família que possam extrapolar limites. Agora, já em Goiás tem as suas peculiaridades, o professor Luciano vai nos trazer isso aí com certeza. Depois também tem o professor André, que vai também contribuir aí com a sua experiência. Então, é um time experimentado, e junto conosco tem o time da Adver da Inteligência, que esse nos ajuda muito, porque eles fazem uma seleção muito grande do que essas bancas produzem, do que essas bancas fazem, das questões cobradas, e até nos indicam, olha, porcentualmente de temas que são cobrados, tá? O pessoal que está chegando aí, muito bem-vindo, Andrei, o pessoal que agradeceu aí, valeu aí, Pedro, pelo elogio aí, pelo agradecimento. A gente realmente quer compartilhar aí, para que vocês estejam logo desse lado também, que é muito bom, tá? Pode ter certeza que eu estudei para ser promotor e não me arrependo nem um minuto, melhorou muito a minha vida, não só da questão, claro,
A gente estuda muito, sofre muito para estudar em concurso, pensar nunca vai chegar, menos dia vai chegar, mas é muito bom estar aqui do outro lado também e ainda podendo ajudar, né? Nesse caso não é só ajudar, né? Poder só como promotor, ter uma remuneração boa, ter umas situações, mas a satisfação de poder dar aula, né? De fazer uma série de coisas na atividade também, além de todas as vantagens que a gente tem do cargo, muito mais importante que eu acho é a satisfação pessoal de fazer coisas boas pela sociedade, seja trabalhar num criança adolescente, trabalhar no júri quando precisar condenar alguém, trabalhar na defesa da saúde. Então é uma satisfação muito grande. Esse tempo de estudo é muito importante, amadurecimento, para a gente estar aqui do outro lado depois, com muita felicidade, com muito entusiasmo para fazer o dia a dia. Aí, hoje, por exemplo, fiz ontem um dia inteiro de audiência, hoje um dia inteiro de audiência também, amanhã até aí de novo. Semana passada eu fiz 3 juros numa semana, feliz, sem problema nenhum. É uma satisfação muito grande de ser promotor e digo para vocês que não arrependo um minuto de ter sido passado para promotor. E, eventualmente quem está na dúvida, que eu também tinha no início, promotor, se é juiz, né? Defensor, não, defensor nunca estudei, tá? Mas essas duas carreiras me entusiasmavam, mas sem nenhum prejuízo. Tem um monte de colegas defensores que gostam muito, tem perfil para isso, cada um tem um perfil, né? Que tem que se conhecer. E eu optei por, num determinado momento, para Ministério Público, sou muito feliz nessa atividade. Então, voltando aí nessa nossa live aí de falar da primeira fase, que já teve um bom panorama que nós já passamos aqui para quem já está aí, né? De questões doutrinais, expliquei por quê, questões do STJ, depois questões aí que foram bem amplos em vários temas, né? Já dei várias dicas de como ir para essa segunda fase, submeter a questões semelhantes, peças, prazos e questões, e também de estudar via informativo e se atentar um pouquinho com a doutrina, tá? Porque eu falei dos professores também da Advério aqui, que junto comigo contribuem aí para ajudar vocês. Mais do que isso, por que eu acredito muito no método? Eu vou falar um pouquinho agora desse método da Advério, entender como é que a gente faz. O método da Advério é esse, tem os semelhantes, mas por que eu acredito muito, confio, sou professor e recomendo, né? É só, porque tá lá, não é porque trabalha lá que vai recomendar. Porque eu não tive acesso a isso, se eu tivesse, teria passado antes, pode ter certeza. Porque, como eu disse anteriormente, na minha época, que foi nem tanto tempo atrás, né? Em 2013, quando eu passei, eu que ia atrás dos promotores, o juiz pegava as peças, eu fazia, dava para eles corrigirem, me dar um feedback. Eu não tinha muito isso, eu tinha que ir atrás. Então, eu fazia as questões subjetivas em casa sozinho e acabava pedindo peças para tentar fazer e ajudava bastante. Mas agora o método Advério, de segunda fase, que eu considero muito relevante, de submeter a situações semelhantes, o que é? Como é que faz a Advério nesse curso que a gente vai no final oferecer e também vai estar disponível no site? A gente oferece o quê? Um curso de rodadas simuladas, vai ser 2 rodadas. O que é uma rodada? A rodada é exatamente como fosse uma prova que você submete. Exatamente o quê? Uma prova de um bloco do bloco 1, do bloco 2, do bloco 3. Eu sou professor do bloco 3, de constitucional, administrativo e eleitoral. Eu vou fazer uma prova exatamente no perfil da banca do MP de Goiás. Como eles sempre fizeram prova e como dos conteúdos que eles estão mais cobrando no perfil daquela banca. E é uma prova, então, vai ter uma peça prática, né? Vai ter 5 questões idênticas, com questões doutrinárias, jurisprudenciais e questões práticas, né? Questão problema para vocês resolverem, idênticas lá. Então você vai receber uma questão idêntica, como se fosse a prova, uma prova igual, né? Semelhante. Aí você vai respondê-la. E aí eu sugiro, responda no tempo necessário, inclusive, desculpe como é a prova, né, no tempo, e se submeta às mesmas condições, de tempo, lugar, sente lá e faz ao mesmo tempo, com o mesmo tipo de material de consulta. Você faz essa questão aí como o professor pediu aí, ok. Aí vocês vão mandar essa questão pronta para nós corrigir. Aí vai ter uma correção individualizada, você vai ter o feedback nosso. Olha, nosso objetivo é melhor aqui, diminui lá, melhora lá, aprofunda menos aqui, aprofunda mais lá. Agora, na questão prática, que é o que mais tem dificuldade, uma peça prática bem elaborada, o que tem que ter, desde o se precisa ter relatório, a fundamentação, a ordem que tem que ter, questões processuais, depois mérito, os pedidos finais, então a gente vai orientar. Então, recebe as questões idênticas à prova, vocês fazem a prova, submetendo uma situação semelhante, e nós fizemos a correção individualizada, dando feedback para vocês. E é uma por uma mesmo, tá? Quem faz, a gente tem anotação pessoal para cada um. Além disso, recebem de nós uma resposta padrão. Não é a resposta do examinador, não. Que como o examinador faz só o espelho, não é o espelho. É como se o professor e eu estivesse respondendo. Se aquela questão de constitucional fizesse para mim, como é que eu responderia? Eu faço, inclusive, se eu dei uma lauda, eu vou responder em uma lauda para vocês o que eu responderia. Para vocês terem um parâmetro, olha, professor, essa questão eu respondi assim, o professor responderia assim. Vê em que pé vocês estão. É interessante receber uma resposta padrão, uma resposta que o professor faria naquela situação. Além disso, sobre aquele tema, a gente vai fazer questões vinculadas a temas do MP e temas que são muito cobrados, né? E felizmente tem acertado, mesmo que não acertar, vai ajudar muito porque a gente vai saber ensinar como fazer. Mas a gente vai aprofundar esse tema. Se eu fizer uma questão, por exemplo, de controle de constitucionalidade, após, né, corrigir para vocês, após dar uma resposta padrão, eu vou fazer um complemento de várias matérias de controle de constitucionalidade para dizer, olha, desde a sua origem, os tipos, as diferenças do STF, ou seja, aprofundar, tem um aprofundamento em cada questão.
Se eu fizer uma questão lá de administrativo sobre lei de anticorrupção, eu vou aprofundar a lei de anticorrupção. Se eu fizer uma questão de improbidade, eu vou aprofundar aquele ponto de improbidade, não somente toda a improbidade, mas aquele ponto sobre a ação de improbidade, sobre as hipóteses que tipificam a improbidade. Então vai ter um aprofundamento que vai trazer doutrina e jurisprudência para vocês e temas relevantes, tá? Então é uma terceira coisa, você está recebendo a questão idêntica, vai receber a correção, vai receber a resposta padrão do professor, na verdade a quarta, vai receber o complemento daquela matéria, um resumo daquela matéria, daquele ponto específico coberto. Mais do que isso, também vai ter um vídeo de 5, 10 minutinhos sobre aquela questão por que cobrada, qual é a linha, né? Um vídeo que pode depois acessar a qualquer momento. E aí tem mais uma coisa interessante, durante o curso, eu acho uma coisa muito relevante, tem um grupo do WhatsApp. Esse grupo do WhatsApp é um grupo que tem os professores, os 3 professores, e todos os alunos do Advério que participam desse curso. Tem um limite de alunos, naturalmente, né? Mas tem um limite, todos os alunos participam que são inscritos, e a gente fica, não, claro que o grupo é 24 horas, a gente responde fora do trabalho, a gente tem audiências, né? Mas sempre às noites, final de semana, feriado, de manhã cedo, meio-dia, quando a gente não está no trabalho, a gente acaba respondendo dúvidas, questões, dicas, e mais do que a gente bota também desafio. Então lá uma vez por semana, cada professor, cada 2 dias bota uma questão desafio, que é uma forma de enriquecer mais ainda. Pede uma questão sobre a jurisprudência do STJ, aí os alunos respondem, a gente complementa. Tem questões de desafio acontecendo a qualquer momento no WhatsApp, né? Dia sim, dia não, pelo menos sai dos professores questões de cada bloco. Então você vai ter mais um plus, recebendo mais informações e sempre temas polêmicos, temas atualizados, do que a gente fica atento que possa cair. Realmente várias questões a gente já trouxe aqui nos grupos e acabou caindo, e achei bem interessante fazê-lo. Depois até confesso uma coisa que aconteceu e me chamou a atenção, e é para provar que isso realmente funciona. Então a gente vai ter a quinta coisa, que é o grupo do WhatsApp, e vocês podem pedir qualquer tipo de dúvida. Como é que faço a peça prática, como é que faço isso, como é que faço aquilo. Estou estudando, me surgiu uma dúvida em tal assunto. Um WhatsApp, a gente tem o regramento que a gente assumiu com o Advério, em 24 horas respondendo. Uma pergunta feita no dia, a gente responde no mesmo dia. Máximo a noite a gente responde, mas na pior hipótese, no dia seguinte a gente vai responder. Todas as perguntas são respondidas, isso é muito importante, tá? E a gente também passa o estudo da banca, né? Como eu falei, a Advério tem um setor de inteligência, junto aos professores, faz o perfil da banca, dos membros da banca, do que estudam, do que produzem, do que perguntam, e a gente acaba trazendo um perfil dos temas mais tratados por eles, que eu digo para vocês, isso é a chave eventualmente da questão. Eu dou 2 exemplos agora. Eu me lembro que na minha prova aqui do Mato Grosso do Sul, eu fiz isso pessoalmente sozinho. Eu estudei a banca, peguei uns elementos, só para ter uma ideia como isso é importante. Eu peguei uns membros da banca do Mato Grosso do Sul que era advogado. Eu pesquisei na internet, até simples, e acabou, eu vi que ele tinha feito um parecer. Olha que interessante, era advogado e foi contratado pela Assembleia para fazer um parecer sobre a possível mudança do estado do Mato Grosso do Sul, o nome de Mato Grosso do Sul para o estado do Pantanal. Ele fez um parecer jurídico, que foi para a Assembleia, está disponível no site da Assembleia, num parecer se o estado do Mato Grosso do Sul podia ou não trocar de nome. Isso tinha uns 2, 3 anos atrás, mas ele estava na banca. Para minha surpresa e satisfação, o que aconteceu? Aba prova de constitucional, primeira prova de constitucional, tem umas duas coisas tudo separado, um dia constitucional, administrativo, outro dia tem 5 dias de prova, 6 dias, perdão. A prova de constitucional, primeira pergunta: o estado do Mato Grosso do Sul pode vir alterar seu nome, justifica que é um constitucional da competência, pode ou não pode? Exatamente isso, só para ter uma ideia do que é que nós estamos falando. Isso pode acontecer, os examinadores, eles tratam de temas que eles têm afinidade sim, do que eles escreveram, do que eles estudam, do que eles gostam. Então isso é uma coisa que a gente tem que ir atrás, tá? Isso é muito importante. Porque a gente não tem condições nesse momento de estudar toda a matéria de todos os temas. E a gente sabe que é humanamente possível, você tem uma bagagem. E essa bagagem vai ser cobrada. A prova subjetiva justamente cobra essa bagagem, não é uma decoeba, eventualmente, de primeira fase, que eventualmente possa ter. Que essa não foi uma prova de decoeba, porque tinha doutrina de jurisprudência e lei. Mas, eventualmente, segunda fase, ela cobra bagagem, conhecimento, que você tem que ter capacidade para escrever. Isso é só com o tempo que você consegue, com treinamento, um estudo, né? Por isso que quando pediram na pergunta passei da primeira fase e agora é estudar mais, praticar mais, para nessa reta final agora, que tempo que tem, a gente ter um sprint final com temas relevantes, temas que possam ajudar. Não vamos estudar tudo, não tem como estudar tudo, mas nós vamos focar naquilo que é mais perguntado, dentro das provas da MP do Brasil e de Goiás, principalmente, quais são os temas mais importantes. E a gente vai focar nisso, e provavelmente vai ser nesse perfil. E mesmo que seja no ladinho, uma pergunta um pouco diferente, você vai ter noção. Vai ter uma questão que não sei nem o nome para uma teoria doida. Tudo bem, vai ser uma questão não te tira de concurso nenhum. Tem ao mínimo que você fizer. É muito difícil, mesmo que tu não souber uma, se tu saber as outras, você vai passar igual. Então, também tem uma questão que eu não sei nem o nome da teoria, não importa. Ou tu consegue arranhar perto, ou se nem não sei daquela, não tem problema. Você vai conseguir pelas outras, porque eu estou professor há mais de 5 anos de cursos preparatórios, faço de diversos estados. Não tem uma prova que inviabiliza por não saber uma questão exatamente. É várias, e você não sabe, você tem a outra, você tem como. E em regra, cai o clássico, cai a teoria clássica. Então vão inventar muito.
vai ter que ter questões. Eu fiz um Pedro Pairá, talvez quem foi aluno sabe disso, cobre muito a questão de uma doutrina moderna lá do Paulo Busato, né? E todo mundo perguntando, eu falando dela, mas eu repito para vocês, teoria tradicional vai cair, 90% da prova vai ser teoria tradicional, eles não vão ficar inovando tanto, vai ter um plus a mais, um diferencial. Mas, ou seja, você tem que saber, desculpa a expressão, o feijão com arroz. Você sabe feijão com arroz, sabe o básico das doutrinas básicas, não precisa ficar inventando mil uma coisa, eventualmente uma doutrina não conhecida, uma expressão. A gente vai estar aqui, inclusive, para ajudar isso, de teorias inusitadas. Mas não se preocupe com isso, isso não é o principal. O principal é conseguir responder e fazer questões práticas. Uma questão prática que vai ter um peso enorme, que tem um peso de 3 pontos, por exemplo, você fazer uma denúncia bem feita, não precisa saber teoria inusitada, você vai saber tipificar um roubo, um estupro, um homicídio. Isso é coisa que no dia a dia a gente faz toda hora. Então é isso que vocês precisam saber. Esse é o básico e fundamental, com qualidade vocês precisam fazer, tá? Então é isso que eu acredito muito no método da Advério por isso, porque essas rodadas e simulados trazem para você uma prova idêntica, com questões idênticas à prova, uma correção individualizada do professor, trazem para você uma resposta padrão do professor, um complemento, um resumo daquele tema, traz um grupo de WhatsApp para você tirar dúvidas e traz ainda nesse grupo tira dúvidas, mais questões de desafio para você ainda enriquecer com temas atualizados que possam cair na prova. E ainda o setor de inteligência selecionando temas nesse sentido. Por isso, tudo isso que eu acredito muito nesse método da Advério, convido vocês a participar aí desse nosso curso, desse nosso time, que a gente está aqui para ajudar e beneficiar vocês também. A gente se beneficia naturalmente, mas é um benefício também. Eu repito, se eu tivesse feito da minha época o Advério, o outro teria passado um pouquinho antes, porque a dificuldade minha é a segunda fase, por não ter esse feedback imediato de como fazer essas questões, de como fazer essas peças práticas, né? Então isso é muito importante, tá? Já indo para a parte mais final, que eu já falei bastante, vocês viram que eu falo bastante, é rápido, né? Mas tranquilo, acho que não dificulta a compreensão. Dizer para você então, repetir que eu acho a coisa mais importante para a segunda fase é se submeter a situações semelhantes que você vai fazer lá. O que você vai fazer lá? Uma peça prática e 5 questões subjetivas. Então o que você tem que fazer? Isso aí. Seja as provas anteriores do MP de Goiás, que a gente tem acesso, seja de outros MPs e mais. Peguem algum curso, seja do Advério, principalmente a gente está aqui para isso, mas façam essas provas simuladas que vocês depois recebam o feedback do professor dizendo, ó, na subjetiva você não pode, e a gente percebe, ser muito prolixo na parte inicial e depois falta na parte final, tem que aprofundar esse tema, responde dessa forma, resume, faz mais essa formalidade, inclusive letra, a gente tem que avisar, letra, falar de ortografia, esses erros mais crassos, a gente começa a apontar para não ficar atento que possa perder ponto, e mais, claro, o conteúdo, com certeza o principal é o conteúdo, mas a forma também importa. Então isso é muito importante, submeter a situações semelhantes, tá? Recebendo bastante coraçãozinho aí, muito obrigado quem está aí na live, já estou indo para a parte final. E digo, a gente acaba sendo bastante rigoroso, fazer uma prova bem difícil, até a gente brinca em dizer quem é do curso, a gente faz um treino difícil para ter jogo fácil, ou seja, tira o couro no simulado para cobrar bastante, questões turbinadas, difíceis, com bastante conteúdo, ampla, para que vocês consigam depois lá responder com mais tranquilidade. A gente faz o treinamento chorando, né, para depois fazer a prova rindo, isso é muito importante. E eu ainda tenho que contar uma coisa que eu falei que aconteceu, né? Uma eu já falei de uma dica da exame da banca, que eu acabei ganhando a primeira questão da prova que eu fiz, porque eu olhei o que o examinador tinha escrito, um parecer, né? Mas lembrei de outra coisa que eu tenho que contar a vocês, porque a gente já vinha fazendo simulado. E olha que interessante, quando eu estava saiu a primeira prova do MP de Goiás, a gente... chegou um pedido aqui, depois se eu puder, quer dizer, a gente está entre linhas, um pedido de outro. Não, se não tem nome, não, difícil. Não tem. Pergunta aí da Mia, de alguma situação que ela passou. Não, essa situação não vai. Só para ser atencioso a ela que perguntou, deve estar preocupada com a situação. A princípio não é identificação. Mas vamos seguir aqui. Uma coisa interessante que aconteceu comigo, que prova que essa inteligência é importante, que a gente tem o rumo da coisa. Você tiver a primeira fase do MP de Goiás foi anulada. Quando ela foi anulada, a gente já tinha a prova, a gente começou a estudar a banca e fazer o perfil da banca. Começou a fazer o perfil da banca e começou a fazer questões. Eu estava elaborando já o simulado quando foi anulado. Aí teve agora a segunda prova domingo, né, dia 1º. E o que aconteceu? Eu já tinha começado a questão de constitucional. A primeira questão de constitucional eu falava sobre o direito intertemporal. Fazia a pergunta subjetiva do simulado de constitucional sobre o direito intertemporal. Olha que interessante. Sobre o fato de vir uma nova Constituição, como é que ficava a ordem anterior. A questão de recepção, né, ou não das normas, a questão de controle de constitucionalidade, a questão também de cláusulas pétreas, ou seja, direito adquirido, né, sobre atos de perfeito direito adquirido,
sobre essas questões da rotatividade máxima, mínima e também da questão da recepção. E olha que interessante, olhando a prova de constitucional, então essa banca foi fazer, né? Foi fazer a prova e por minha surpresa, a prova só pegar aqui meu papel que eu anotei questão por questão, professor da antiga, anota tudo no papel, mas olha que interessante de constitucional. A questão 13 constitucional falava da compatibilidade da Constituição, da norma com a Constituição, antes, depois, no tempo, exatamente. Aquela questão subjetiva que eu tinha feito olhando essa banca, justamente na segunda prova já foi cobrado, que é de compatibilidade. Claro, de controle constitucional a gente sabe que sempre tem, claro que teve, né? Mas teve mais uma outra. Lembra que eu falei também que ia tratar que tem a ver com isso também do poder constituinte e de cláusulas pétreas. Uma delas foi tratar de cláusula pétrea, da questão de poder mexer ou não. Achei muito interessante. Teve mais uma também, que agora não lembro de... controle constitucional, claro que sempre tem questões, caiu e eu já tinha feito controle constitucional, que é um tema sempre recorrente, né? Mas achei muito interessante que a gente estava já prevendo que iam cobrar a questão de compatibilidade das normas anteriores com a nova Constituição e do que isso acontece. E aí sai a prova e justamente cai esse tema. Percebam que tem um pouco de lógica, a gente tem esse feeling de perceber, tá? Isso me deu bastante felicidade ao perceber que a gente está no caminho certo, tá? Então, finalizando e dizendo da importância, né, de vocês realmente se prepararem para a segunda fase com afinco. Quem passou nessa prova dificílima já está de muito parabéns aí. Porque foi uma prova bem completa, com doutrina, jurisprudência, questões legislativas. Dentro de cada bloco, uma amplitude de matérias muito grande, não foi específica em um tema, não foi um recorte pequeno. Cobrou basicamente boa parte da parte geral, cobrou os crimes da parte geral, legislação específica. No Difusos também cobrou vários temas, tudo de deficientes, saúde, educação, ECA. Nossa, foi uma prova realmente muito bem feita, muito bem distribuída. Então quem está muito bem já, parabéns, né? Continue firme e forte para conseguir a aprovação. Quem está aí no limite, isso é normal, também passei uma fase muito difícil, que era assim, estava naquele ponto de corte, sempre tirava nota que não sabia se estava dentro ou estava fora, estava uma dentro e uma fora. Mas depois você acaba estabilizando, sempre estando dentro, porque você sabe, né? Eu fiz alguns concursos nesse 1 ano e meio que eu estudava mais tempo, naturalmente, mas acabei me definindo com mais tempo durante 1 ano e meio. Esse 1 ano e meio a gente percebe essa evolução que a gente acaba de passando no limite, depois sobrando, segunda fase vai batendo na tela até que consegue sobrar, depois começa a passar até mais do que como foi o meu caso. Mas é porque você adquire uma bagagem, e eu disse, um ponto divisor de águas foi meu perceber, e vocês têm essa oportunidade hoje, através dos cursinhos, fazer simulados, aí justamente perceber que a segunda fase cobra conhecimento de bagagem. Como é que você faz essa prova? Você faz justamente simulando situações, fazendo provas subjetivas idênticas, fazendo peças subjetivas idênticas. E é bom ter o feedback do outro lado, professores do outro lado, para dizer, olha, melhor aqui, esse outro ponto aqui, faltou lá, você ter esse feedback, é como você vai fazer a tua prova. Então é muito importante você fazer isso antes, tá? Eu já tô aí, o Diogo aí, Diogo, né? E meu chefe vai ficar bravo comigo. O Diego aí, Spencer, que é do Adver, entrando aí, obrigado aí pela participação aí, bastante alunos. Estou finalizando aqui, Diego, dizer que uma satisfação aí recebê-lo também. Já fiz uma visão geral da primeira fase, o que aconteceu em cada bloco, né, do perfil que teve doutrinário, jurisprudencial e de questões práticas, essa navegação em cada bloco também de vários temas. Dei dicas de como estudar para a segunda fase, de estudar, especialmente se submeter a situações semelhantes ao que você vai fazer. E eu repito aqui que eu acredito muito no método Adverum, justamente pela forma como é feito, né, e a dedicação que as pessoas têm, comprometimento, e essa situação do simulado, exatamente simular a situação idêntica que você vai fazer na prova, de peças e questões. Mais do que isso, tem um feedback da correção, do complemento, do grupo de estudos, né, do grupo de estudos, que é um WhatsApp, é um grupo de estudos, na verdade, que você pode tirar dúvidas, você pode conversar com seus colegas, a gente bota questão de desafio, você vai aprofundar. É muito interessante. E recebe matérias complementares. Eu esqueci de ter mais uma coisa. Tanta coisa, a gente esquece de uma. Matérias complementares. Durante o curso a gente também manda artigos sobre temas importantes, manda resumos. Eu tenho mesmo sobre o eleitoral. E trabalhei 5 anos no eleitoral. Eu tenho um resumo do eleitoral muito bom. Desculpa, não é modéstia, não. O resumo do síndico, que a gente não vai ter tempo para ler uma doutrina de eleitoral. Mas eu tenho que saber minimamente de eleitoral, que é uma matéria que pouco visitada, saber. Então eu tenho um resumo aí de umas 30 e poucas páginas que eu também disponibilizo. As principais do TSE também. E a gente então disponibiliza durante o curso também materiais, artigos ou resumos sobre alguns temas que a gente considera muito importante, tá? E aí realmente vou finalizar, hoje eu estou falando aqui sozinho, já falei bastante, já me aguentaram bastante. Dizer o seguinte, o cupom de desconto, né? Para quem eventualmente
quiser fazer um curso de segunda fase, tem condições de fazer, faça, eu digo, isso faz diferença, tá? Se puder fazer um curso de segunda fase, quem quiser fazer aqui na Advero, nós temos felizmente um desconto para quem ficou até o final da live, tem um cupom de desconto, tem um desconto de 10% no curso, tá? Agora é estudar, vamos lá, um cupom de desconto. É uma expressão, e vocês botando lá no site essa expressão vão ganhar um desconto de 10% no curso. O cupom de desconto é o seguinte: eu, segunda fase MPGO. Eu vou soletrar, que fica mais fácil, falar em novo inteiro, depois soletrado para não ter dúvida. Eu, 2, numeral 2, fase MPGO, tudo junto, sem traço, sem nada, tá? Se for soletrar, você ia com calma, para quem quiser anotar e ter o desconto. Se não também tem contato com as Vegas, você até fornece, mas para quem está aqui na live, ter já eu, E de elefante, U de uva, 2, numeral 2, de 2, F de faca, A de avião, S de sapo, E de elefante, M de MP, né, Mr. Poop, P de pato, G de Goiás e O de ovelha. Eu, 2 fase MPGO, tá? Esse é um desconto legal. O Diego já botou aí, não sei porque eu tô com o Diogo. O Diogo é um amigo meu, também promotor, é por isso. Diego, desculpa aí, mas já tá aí, ó, ele escreveu, para não ter dúvida nenhuma, quem está participando, eu, segunda fase MPGO. Pessoal, agradeço muito a participação de vocês, estamos aqui à disposição na Advero, esse time aí comprometido, coeso, para ajudar em segundas fases. Digo e repito, eu acredito, porque eu passei por isso também, sei o diferencial que isso tem, a gente percebe nos alunos a evolução de um simulado para outro. Como eu falei, são 2 simulados, a gente faz uma rodada completa, como se fosse uma prova completa de todos os blocos, depois vai ter um segundo simulado e outra prova completa. A gente percebe de um para outro como os alunos evoluem, né? Da forma de escrever, da forma de fazer a peça, então pode ter certeza aí que vão conseguir cada vez melhorar mais. Como já dito aí por muitos aí, agora o que é? Eu passei na primeira fase do MP de Goiás, e agora? E agora, estudar mais, praticar mais e o mais importante, se submeter a situações semelhantes a que você vai estar no dia. Minha amiga Cláudia entrou aí, minha amiga de Santa Catarina. Cláudia, um abraço para ti, você também, pessoa muito querida por mim. Se submeter a situações semelhantes que você vai fazer na prova. Por isso, a rodada simuladas da Advero ou outra, né? Ou você não tem condições econômicas, fazer os simulados anteriores, desculpe, e também as provas anteriores do MP de Goiás, para estar familiarizado com fazer peças e questões que eles pedem, tá? Pode contar com a gente aí, estamos atentos, estamos aí muito preocupados e preparados aí para atendê-los muito bem quando forem alunos da Advero, tá? Um abraço a todos, obrigado pela participação, até mais, estude inteligente, estude Advero. Vamos encerrar aqui. Vamos lá, cadê o encerramento? Encerrei. Encerrar vídeo.